Polícia da Flórida desmantela grupo de tráfico humano e resgata mulheres imigrantes. Faltando 2 semanas para as midterms, mais de 7 milhões já registraram voto antecipado. Pesquisa revela que imigrantes latinos estariam mais propensos a votar em candidatos do Partido Republicano. Grupo de turistas fica preso em caverna de 60 metros de profundidade no Grand Canyon, no Arizona. E veja como uma empresa espacial quer revolucionar o mercado de combustíveis ao criar uma opção tão limpa que seria até comestível. Não é preciso muito para produzi-lo, é quase neutro em carbono, não é tóxico e não é explosivo. Boa noite. Olá, muito boa noite. A gente começa essa edição falando de uma pesquisa surpreendente. Dados apontam que os latinos votantes aqui no país, incluindo os brasileiros, estão mais propensos a apoiar as políticas anti-imigração do Partido Republicano. Os especialistas chamam essa nova tendência de ponto crítico de virada. Pois é, olha, isso é porque os latinos sempre foram democratas, mas ultimamente eles estão mudando de lado e não é por causa da política, não. Isso tem mais a ver com a forma como as novas gerações, filhos de imigrantes, veem a si mesmos. Eles não se consideram latinos. A Eloá Urazen explica tudo pra gente. O muro de Donald Trump foi um marco divisor na política americana, deixando, de forma geral, as pautas antimigratórias do lado republicano e as agendas pró-imigração do lado democrata. Chama atenção, porém, ver que tantos latinos estejam trocando de lado e se aliando às propostas dos republicanos, um fenômeno político discutido agora, mas que é há tempos uma questão freudiana mundo afora. Na análise da relação entre opressor e oprimido, a gente conclui que o oprimido tem em si um opressor. Essa seria uma dualidade externa e interna entre sujeito e objeto. O masoquismo moral pode representar a tendência ao sofrimento, reforçando o medo da libertação. A culpa inconsciente pode representar o desejo inconsciente de ocupar o mesmo lugar do opressor. Torna-se uma busca de sofrimento interminável, como um gato que corre atrás da própria cauda. Boa parte dos latinos que se inclinam para o lado republicano são filhos de imigrantes, portanto, a primeira geração americana. Isso talvez explique, pelo menos do ponto de vista psicológico, a vontade de votar em quem, historicamente, esteve sempre ao lado do opressor. O sujeito opressor, na grande maioria das vezes, ele repete a castração e a opressão sofrida utilizando o outro como alvo. É uma forma de compensar a frustração por nunca ter conseguido ser quem ele realmente gostaria de ser. Oprimidos e opressores vão às urnas em todos os Estados Unidos no mês de novembro, quando a população americana renova parte do Congresso e dos governadores em atividade, além de manifestarem seus desejos relacionados às mais diversas pautas locais. Bom, e as eleições de meio mandato aqui no país acontecem em 2 semanas, mas a votação antecipada já começou. Mais de 7 milhões de pessoas já registraram voto. Pois é, o early voting acontece em 39 estados. A Flórida, por enquanto, tem o maior número de votos declarados, com mais de 1 milhão. Em seguida, vem a Califórnia, Geórgia e a Pensilvânia. Segundo pesquisas, a inflação e a economia são as principais preocupações aí dos eleitores nesse midterm. Lembrando que neste ano, assim como acontece a cada 2 anos, os eleitores decidem quem vai ter aí a maioria nas 2 câmaras do Congresso. Estão em votação todos os assentos da Câmara dos Representantes e 35 assentos do Senado, hein? Bom, agora a gente muda de assunto para falar sobre tráfico humano. A polícia da Flórida anunciou hoje que desmantelou uma quadrilha que obrigava mulheres imigrantes a se prostituírem no estado. Em uma operação nesta manhã, pelo menos 8 mulheres que foram trazidas aí ilegalmente aqui para o país foram resgatadas de uma casa onde moravam sob condições aí desumanas. O xerife do condado de Hillsborough deu detalhes da operação e mostrou fotos do local onde as mulheres imigrantes foram resgatadas. Eram 8 cubanas obrigadas a dividir um cômodo pequeno. Elas viviam nesse espaço trancadas e só eram liberadas para trabalhar para um grupo criminoso.
A investigação descobriu que, desde que foram trazidas para os Estados Unidos, as mulheres eram obrigadas a trabalhar em diversos clubes para homens nos condados de Hillsborough e Pineios e também eram obrigadas a se prostituir nas ruas para pagar suas dívidas por terem sido trazidas de Cuba aqui para o país. O caso chegou à polícia na semana passada, através de uma denúncia anônima. Desde então, a gente vem seguindo as vítimas que eram sempre escoltadas por um de seus traficantes, conta o xerife. We followed 7 of the victims who were being escorted by one of their traffickers to the International Plaza. 2 suspeitos foram presos por participação nos crimes e agora vão enfrentar múltiplas acusações, como tráfico de pessoas, crime sexual e abuso. As 8 mulheres resgatadas já receberam cuidados médicos e estão em um local seguro. Depois do intervalo, tem reportagem sobre dados da saúde da mulher no mundo, que piorou e muito, impulsionado aí pela pandemia de Covid-19. E a gente traz também o resultado de uma pesquisa sobre as diferenças no tratamento de homens e mulheres em locais de liderança nas empresas aqui nos Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Estamos de volta e para falar que agora a população vai poder marcar o sexo no cadastro do documento da Previdência Social, o Social Security. O governo de Joe Biden disse que essa medida é mais uma aí no passo para tornar o sistema mais inclusivo para os diferentes gêneros. A Casa Branca disse que quem ainda não tirou o Social Security já pode fazer o cadastro do documento com essa opção. Já quem tem o registro, basta procurar uma unidade da Previdência Social para pedir a substituição. Com essa medida, as pessoas de gêneros variados não vão mais precisar fornecer registros médicos e legais para comprovar o sexo, apenas o documento de identidade. A ideia da Casa Branca é facilitar o processamento do Social Security e reduzir os encargos administrativos, além de garantir o benefício a todas as pessoas sem burocracia. Isso inclui aposentadoria, assistência médica, empregos e outros acessos. Uma pesquisa apontou um resultado preocupante aí para as mulheres. A saúde feminina piorou e muito no mundo todo. Segundo um estudo, a pandemia de Covid-19 teria sido aí a principal responsável por essa queda. A Carolina Camargo tem os detalhes. Foram avaliados fatores como saúde geral, cuidados preventivos, saúde mental, segurança e necessidades básicas como alimentação e abrigo. Os países foram pontuados com base nas respostas das mulheres com notas até 100. A pontuação geral do Índice Global de Saúde da Mulher em 2021 foi de apenas 53 pontos, um a menos com relação a 2020. Os países com melhores estatísticas foram Taiwan, Letônia, Áustria e Dinamarca, mas nenhuma nação teve pontuação superior a 70. Os piores foram Afeganistão, Congo e Venezuela, marcando menos de 40. Os Estados Unidos ficaram em 23º lugar, com 61 pontos. O Brasil ficou em 104º lugar, com apenas 44 pontos. Segundo especialistas, o fardo econômico e a carga psicológica da pandemia são os principais fatores que afetaram as mulheres. Em 2020, 34% do público feminino declarou não ter dinheiro suficiente para comprar comida para a família. O número subiu para 37% em 2021. Ainda de acordo com a pesquisa, cerca de 1,5 bilhão de mulheres não tiveram acesso a cuidados preventivos básicos no ano passado. Menos de 1 em cada 8 mulheres foram examinadas para checagem de câncer em 2021. O impacto já pode ser sentido em um relatório publicado pela ONU Mulheres e pelo Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU. Segundo o documento, no ritmo atual de progresso, a igualdade de gênero não será alcançada até 2030, como originalmente previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da organização. Além da sabida vulnerabilidade da mulher em situações normais, em tempos normais, o que o índice mostra é que, com pandemia, inflação global, etc.,
a saúde da mulher, seja mental ou física, piorou muito mais do que dos homens, né? Isso mostra que a estrutura social que prevalece hoje no mundo faz com que as mulheres fiquem mais expostas a essas intempéries. Então, como eu falei, isso demonstra, dá uma dica de onde, que política deve ser perseguida para fins de atenuar esse problema, que é basicamente constituir uma rede de proteção social para a mulher, para que ela possa trabalhar, possa ter acesso a médicos, etc., que garanta a sua saúde. Cuidar da saúde e da educação financeira são questões fundamentais para que possamos equilibrar melhor todas as demais áreas da nossa vida. A saúde financeira equilibrada, ela nos ajuda a poder cuidar da saúde física, da mente, para que tenhamos uma vida mais leve, mais próspera e, consequentemente, mais feliz. Agora a gente fala da mulher no trabalho. Um levantamento mostrou que a nossa situação no mercado não anda muito boa, não. Principalmente nos cargos de liderança. Uma pesquisa mostrou que, mesmo aí, em meio a tantos avanços no mundo, quando o assunto é promoção, os homens seguem na frente. As mulheres estão deixando papéis de liderança em taxas mais altas do que o esperado, segundo analistas. O motivo é que, para essa parcela da população, as pressões e cobranças ainda são maiores. Além disso, as mulheres que alcançam papéis de liderança são mais prováveis do que os homens de ter sua autoridade minada e alguns de seus esforços não reconhecidos. Por isso, insatisfeitas com o trabalho, hoje as mulheres seriam mais propensas a desistir de cargos de liderança, segundo o relatório deste ano sobre as mulheres no local de trabalho, que estuda dados de centenas de empresas anualmente. O levantamento de 2022 mostrou também que, quando se trata de ser promovido, os homens ainda têm uma vantagem. Os dados coletados mostram que hoje mais de 60% dos líderes das empresas dos Estados Unidos são homens. A saída das mulheres líderes é muito significativa e, na minha opinião, ela demonstra um desejo por progressão de carreira, mas não em qualquer lugar, não em qualquer ambiente, mas em empresas que proporcionem, de fato, uma cultura mais inclusiva, mais flexível e mais atenta às questões que impactam a mobilidade feminina dentro da organização. Alguns anos atrás, a gente teve um movimento de saída muito grande de mulheres também, o opt-out, só que naquele momento as mulheres estavam abrindo mão da vida corporativa. E não é isso que a gente está vendo agora. A gente está vendo que elas estão trocando de emprego, elas estão trocando de empresa, elas estão trocando de proposta. No próximo bloco, você vai conhecer a história de um menino de 7 anos que virou um herói ao recolher lixo das ruas para ajudar a preservar o planeta. E tem alerta para a saúde de quem costuma usar produtos que alisam os cabelos. Um estudo mostrou que essas pessoas têm mais riscos de desenvolver um certo tipo de câncer. Agora uma notícia importante para as mulheres. Um novo estudo revelou que as pessoas que fazem alisamento nos cabelos com frequência correm um sério perigo. Exatamente, correm mais risco aí de desenvolver câncer de útero. Esse produto pode ser absorvido pela corrente sanguínea e contaminar o corpo da mulher. A Cone Rocha tem todas as informações. O alerta é para quem utilizou os produtos mais de 4 vezes no último ano. Segundo o estudo da National Institutes of Health, alisamentos químicos para os cabelos contêm substâncias tóxicas que aumentam as chances das mulheres desenvolverem cânceres de útero, ovário e de mama. Segundo especialistas, esses produtos químicos colocados no couro cabeludo podem ser absorvidos pela corrente sanguínea e circular pelo corpo. A Sociedade Americana de Câncer estima que haverá quase 66 mil novos casos de câncer de útero nos Estados Unidos este ano de 2022. A pesquisa foi feita com 33 mil mulheres durante quase 11 anos, com idades entre 35 e 74 anos. Cerca de 4% das mulheres que frequentemente usaram esses produtos para alisamento do cabelo desenvolveram a doença aos 70 anos. Os pesquisadores não encontraram relação de câncer de útero com produtos como pinturas, descolorantes, luzes e permanentes.
Hoje em dia existem muitos produtos super tecnológicos à base de ácidos e aminoácidos que dão o mesmo efeito da progressiva, porém cuidando muito melhor do cabelo e da saúde da cliente. Eu recomendo a vocês a procurar um bom profissional responsável, que trabalha com marcas que estão preocupados com a saúde da cliente e do cabelo dela. E eu recomendo que no máximo de 2 a 3 vezes ao ano você recorra a esses tratamentos, mesmo que seja um ácido suave, que não vai causar câncer, mas sempre preservar o fio do cabelo. Agora, mudando de assunto, a gente fala sobre a história de um menino de 7 anos que virou sensação na cidade onde ele mora, no Wisconsin. Tudo porque ele tem aí uma paixão pela natureza. Olha, pois é, toda semana o Milo Cruz pede aí para ir ao parque perto de casa, mas em vez de brincar, ele fica limpando a sujeira que as pessoas jogam no chão. Dá só uma olhada. Toda vez que as pessoas veem Milo Cruz com seu carrinho gigante, já sabem, lá vai o menino limpar o parque. E ele tem uma razão simples para fazer isso. Because it helps the earth. Porque ajuda o planeta, diz Milo. A mania começou há cerca de 1 ano. O menino conta que se incomodou com tanto lixo que decidiu agir. Ao perceber que o garoto não iria parar com essa missão, a mãe procurou nas redes sociais um carrinho grande para ajudá-lo. Uma lanchonete local se prontificou. O proprietário do comércio disse que eles fizeram adaptações no carrinho e escreveram uma mensagem na lateral. Please don't litter. Save our earth. I want a future. Por favor, não jogue lixo, salve nosso planeta. Eu quero um futuro, diz o garoto. A brincadeira virou notícia no bairro, depois na cidade e ele foi parar na televisão. Milo disse que recolher o lixo é um hobby, não uma carreira para o futuro, mas garantiu que defender a natureza será para o resto da vida. E olha, esse trabalho aí desenvolvido por esse menino de retirar os plásticos da natureza é muito importante. Deveria servir aí como exemplo, mas não é o que acontece. Segundo organizações de ativismo do meio ambiente, isso é insuficiente. Pois é, o Greenpeace daqui dos Estados Unidos divulgou um novo relatório que mostra que a maioria do plástico no mundo não pode ser reciclado. A solução mesmo para salvar aí o planeta é reduzir o consumo desse material. A reciclagem de plásticos é uma batalha perdida. Essa é basicamente a conclusão de um novo relatório do Greenpeace Estados Unidos. O grupo ambiental diz que a maioria do plástico que hoje circula no mundo simplesmente não pode ser reciclado. Os últimos números do levantamento revelam que as famílias que vivem aqui no país geraram cerca de 51 milhões de toneladas de resíduos plásticos no ano passado, mas apenas 2,4 milhões de toneladas foram recicladas. Pesquisadores dizem que várias questões contribuem para o problema. Por exemplo, os resíduos plásticos são difíceis de recolher e reciclar, são prejudiciais ao meio ambiente por conterem materiais tóxicos e, além disso, a reciclagem ainda é cara. Então, de um modo geral, o plástico é facilmente reciclado na visão química da coisa. Mas a questão não me parece química. A questão para baixa reciclagem do plástico é econômica, já que produzir alguns tipos, a maioria dos plásticos é muito barato. Então a indústria prefere comprar um plástico novo, produzir um plástico novo, do que reciclar aquele plástico antigo. Porque a questão econômica acaba muitas vezes ultrapassando a questão ambiental, né? Porque a reciclagem envolve a captação, envolve a separação e a reciclagem propriamente dita. O relatório quer chamar a atenção para o consumo da população e conscientizar sobre a quantidade de descarte de lixo. Para os pesquisadores, a solução é reduzir drasticamente tanto a produção quanto o uso de plásticos. Só assim será possível causar um impacto positivo no meio ambiente. Nós não podemos nos esquecer que a acumulação e o consumo são marcas registradas na nossa sociedade atual. O plástico está muito presente na vida do cotidiano, nas mais diversas formas e composição. Muitos deles são reusáveis, são recicláveis e outros não. Pior que tudo isso, eles são descartados de maneira inadequada. São os rejeitos que são lançados nos rios, nas cidades, e inevitavelmente todos eles irão para o mar.
Hoje, nós experimentamos, inclusive, a presença de microplásticos, que são bem quebradinhos nos tecidos dos animais aquáticos. Claro, eles também estarão presentes em toda a cadeia trófica e até mesmo no ser humano. Depois do intervalo tem uma boa notícia. A gente fala sobre a invenção de um combustível amigo da natureza, que seria aí tão puro e inofensivo que pode ser até comestível. E tem os detalhes de como e por que um grupo de turistas ficou preso em uma caverna no Grand Canyon, no Arizona. Américas no Ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E um grupo de turistas ficou preso em uma caverna de 60 metros de profundidade no Grand Canyon, no estado do Arizona. Segundo as autoridades, o susto aconteceu por causa de uma falha em um hotel que oferece aí a experiência de descer pela caverna através de um elevador. Olha só. Este é o momento exato em que uma turista chamada Sherry Jimenez finalmente foi puxada para fora das cavernas do Grand Canyon depois de ficar presa lá embaixo por quase 30 horas. They did everything so professionally. Segundo a turista, a equipe de bombeiros de Pitts Spring, no Arizona, fez um trabalho incrível. Ela lembra que o tempo de resgate de cada pessoa que estava presa levou em média 25 minutos. A gente ficava numa posição reclinada, envolto em uma malha, e eles puxavam um por um com a ajuda de uns 4 ou 5 cabos de metal, lembra a turista. Ela conta que estava acompanhada da família neste hotel que oferece um passeio de 45 minutos por dentro do Grand Canyon. O grupo de 8 pessoas desceu os 60 metros de profundidade através de um elevador do hotel, que quebrou logo que o grupo chegou à caverna. O hotel teria tentado convencer os turistas a subir por 21 lances de uma escada estreita, circular e íngreme, mas sem qualquer equipamento de segurança. Além disso, entre o grupo existiam cadeirantes e crianças pequenas, o que tornava a escada uma opção inválida. There was no protection from anybody slipping and falling into the shaft. Felícia lembra dos momentos de pavor que passou com as 2 filhas pequenas e diz que nunca mais vai descer em uma caverna, mesmo que o passeio seja oferecido como algo seguro. So we were like, you have to let somebody go. Bom, mudando de assunto, você já ouviu falar aí de cirurgiões que gostam de operar ouvindo música? Isso é até um pouco comum, certo? Olha, é comum, mas e quando é o paciente que toca a música ao vivo? Aí, isso, gente, enquanto está sendo operado. Pois é, difícil de acreditar, pois isso aconteceu de verdade na Itália e virou um sucesso na internet. Claro que essa história viralizou e o vídeo já foi assistido milhares de vezes. Dá uma olhada. A cirurgia foi no cérebro. Enquanto os médicos realizavam um procedimento cuidadoso para retirar um tumor, o paciente tocava saxofone. Essas cirurgias, que recebem o nome de Awake Surgery, são raras e, segundo os médicos, precisam acontecer com um paciente acordado por um simples motivo. Eles precisam acompanhar em tempo real os efeitos nas funções neurológicas. Mas, se o paciente toca um instrumento musical, então isso é literalmente música para os cirurgiões, porque eles podem observar as reações do cérebro e, ao mesmo tempo, relaxar ouvindo saxofone. A cirurgia foi um sucesso. Os médicos agradeceram pelo concerto particular. Bom, Ruth, vamos ver agora como é que vai ficar o tempo amanhã em todo o país? Vem com a gente, pessoal, aqui para o nosso telão. Olha só, chuva prevista em Boston, Nova York, tempo encoberto. Washington, chuva também, máxima de 71. Na Flórida, temporal previsto em Orlando e tempo encoberto em Miami, com máxima de 85.
No Texas, sol em Dallas e também em Houston, com máxima aí entre 75 e 78, Ruth. Vamos dar uma olhada em Washington e Seattle, vamos lá? Olha só, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 49, máxima de 53. São Francisco também tempo encoberto aí em Los Angeles também, Las Vegas, tudo tempo encoberto nessa região, Evelyn, na Califórnia, na Nevada, olha, máxima de 74 graus em Las Vegas, mínima de 49. Isso aí, aliviando um pouquinho do calor. Bom, pessoal, agora a gente fala de foguetes. Nos próximos 10 anos, a indústria espacial pretende crescer 28 bilhões de dólares, com lançamentos para o espaço quase que diariamente. Pois é, olha, o problema é que esse movimento intenso aí de foguetes pode provocar mais aquecimento global. E para combater essa questão, uma empresa americana inventou um combustível limpo que é comestível. A Carla Marinho tem os detalhes. Ao longo de décadas, a corrida aeroespacial investiu bilhões de dólares em lançamentos de foguetes, mas tudo isso ao custo de muita poluição. É que os foguetes tradicionais despejam na atmosfera potentes gases de efeito estufa. De acordo com alguns cientistas, por exemplo, se a SpaceX atingir sua meta declarada de 1.000 lançamentos por ano, essa atividade sozinha poderia fazer com que as temperaturas globais subissem até 1 grau Celsius. E é por esse motivo que a comunidade aeroespacial, incluindo gigantes como a NASA, está de olho em uma empresa localizada no gelado Maine, no nordeste dos Estados Unidos, bem longe das conhecidas áreas de lançamento. É que foi lá, em uma fazenda orgânica, que há 10 anos, Sasha Derry, CEO e fundador da empresa Blue Shift, teve a ideia de transformar uma planta em combustível para foguetes. A amostra do combustível parece um pedaço de doce e pode até ser comida, mas isso não significa que é gostoso. A espécie da planta é mantida em segredo. De acordo com Sasha, o combustível misterioso tem uma série de vantagens. Não é preciso muito para produzi-lo, é quase neutro em carbono, não é tóxico e não é explosivo. E enquanto a curiosidade sobre o ingrediente secreto cresce, a nova economia espacial avança muito mais. É que a indústria espera crescer 28 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, com mais lançamentos para o espaço. E para ajudar nessa realidade, a empresa de Sasha trabalha no biocombustível e no desenvolvimento de foguetes para o transporte de pequenas cargas. A ideia é transformar a Blue Shift no primeiro Uber do espaço, com energia limpa. Fala-se muito sobre sair deste planeta e mudar para outros. Nós vamos trabalhar para consertar este. Trate-o bem antes que possamos nos preocupar em ocupar outros planetas. Isso aí, por mais incentivos, né, como esse, iniciativas aí para tentar melhorar a situação do nosso planeta que está sofrendo tanto com a ação do homem, né, e o aquecimento global aí. A natureza agradece, a gente também, né? Isso aí, vamos ver o que vai acontecer no futuro, se esse combustível comestível vai se espalhar. Tomara, né? Vamos torcer para dar certo, né? Isso aí. Bom, pessoal, nossa edição de hoje termina aqui. A gente espera vocês de novo amanhã, vocês já sabem, às 7h30 da noite. A gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora, então, com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite.